Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando neste início de tarde de sábado, hoje, dia 5 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Direto ao Ponto. E hoje, como sempre, aqui ao meu lado, ela, Ivana Roman. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Celso Oliveira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora e também você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Já sabe, acesse o nosso canal @Difusora Maravilha para acompanhar o dia de hoje, mas também, se você perdeu algum dos episódios do Direto ao Ponto, já te convido a acessar, que todos eles estão a salvos para você compartilhar, ouvir, rever tudo que foi dito, porque o que a gente fala fica gravado, gente. Estamos aqui no nosso estúdio da Conecta Pro, que, aliás, é um dos patrocinadores deste programa. Se você, assim como nós, quiser gravar o seu conteúdo com qualidade, aqui é o lugar, Conecta Pro, Celso, que assim, estamos preparados, o nosso convidado já está aqui. Quero saber tudo sobre o assunto que nós vamos falar hoje, mas quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Nova Era Construtora, que está lançando o edifício Life, gente, com 88 apartamentos, 4 coberturas, e eles convidam você a conhecer o apartamento decorado na rua Abirgil, em frente ao campo do CRM, no centro de Maravilha. A sua futura morada é com a Nova Era. Também nosso patrocinador, gente, a Foco Energia. O nome já diz tudo. Foco Energia, energia solar. Eles são distribuidores de equipamentos fotovoltaicos e também especialista quando o assunto é energia solar. Esse é o futuro, né, Celso? Exato. O futuro é economizar, gente. Entre em contato pelo 3664-3739. E para encerrar o nosso time de patrocinadores, a Up Odontologia Especializada. Além de especialistas nos seus dentes e no sorriso da sua família, eles fazem um atendimento humanizado. Entre em contato com a Up Odontologia e conheça os serviços que só eles podem lhe oferecer. Na Avenida 7 de Setembro, 564, sala 101. Chega de papo? Com certeza, Ivana Roman. Vamos direto ao ponto, né? Exato. Hoje é um dia para ir direto ao ponto. Exato. Bom, recebendo com muita satisfação aqui no estúdio da Conecta Pro, ao lado aqui do estúdio principal da Difusora FM, com muita satisfação, a presença do deputado estadual aqui de Santa Catarina, o Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele que faz parte da bancada do Oeste, é deputado que representa a nossa região, porque reside aqui no nosso município vizinho, o município de Pinhalzinho, e tem um trabalho muito importante lá na LESC, na Assembleia Legislativa, com demandas e pautas voltadas também para a nossa região. Deputado, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde para você, Celso, boa tarde, Ivana, boa tarde a todos que nos acompanham. Para mim, é sempre bom estar aqui na nossa região, estar em casa e indo direto ao ponto, falando dos assuntos que vocês acharem que são pertinentes para o momento, que precisam ser debatidos, esclarecidos. Vamos lá para o interrogatório. Perfeito. Deputado, a gente é o primeiro deputado do PT que nós entrevistamos aqui, Que bom. de uma pauta diferente, porque vivemos um mundo polarizado, né? Um Brasil polarizado hoje aqui, e essas pautas, elas são importantes, inclusive para o espaço que se abre desse cenário que no Brasil estamos vivendo no dia de hoje, né? E eu queria, antes de nós ingressarmos aqui, que você fizesse um breve relato do seu mandato nesse momento aqui nos principais momentos deste ano de 2025. Bom, Ivana, nesse meu segundo mandato, né, o primeiro mandato foi 19 a 22, eu tive um mandato em que eu procurei conhecer o funcionamento do Estado. Né? Você tem que entender como a política funciona, como o órgão público funciona, para você conseguir se desenhar ali e criar o seu caminho, né? Aquilo que as pessoas falavam do Messi, né, que os primeiros 10 minutos ele fica só caminhando em campo, observando o adversário, criando as estratégias, e depois é que ele entra em ação. E eu basicamente fiz um pouco disso, né? Cheguei na Assembleia, entendi como é que a Assembleia funcionava, o governo do Estado, os órgãos, procurei ter uma relação bem próxima com todos
todas as secretarias, com todos os órgãos do Estado, que é para você poder ter a proximidade e conseguir resolver os problemas que nós temos aqui, que as entidades e prefeituras nos demandam, então levar um pouco mais de conhecimento e estratégia, conseguir atender. Nós também tínhamos uma situação de 19 a 22, porque nacionalmente nós tivemos a febre do bolsonarismo, e que era até difícil de você dialogar com muitas pessoas aqui no estado. Então, a gente estava um pouco mais assim, entendendo o que era o momento. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos um governador, que é o governador Moisés, que se elegeu pela onda bolsonarista, mas que, ao longo do seu mandato, ele foi descolando um pouco, porque ele não se identificava com algumas coisas aí que a família Bolsonaro pregava, segundo ele, né, dos princípios dos quais ele foi criado. Mas, ao mesmo tempo, o governador Moisés deu uma abertura para que nós, deputados, independente do partido, pudesse dialogar problemas regionais e tentar resolvê-los. Então, isso fez com que a gente tivesse uma aproximação com o governo. Tivemos uma situação de 2 processos de impeachment naquele mesmo período, o que nos levou a debater mais, nos aproximar mais entre deputados e governo e criar uma relação que fosse possível nós também conseguir ajudar a nossa região, e a gente conseguiu ajudar bastante com essa proximidade, né? Agora, nesse segundo mandato, é uma situação diferente. Por quê? Porque o presidente Lula é quem governa o país, é o Partido dos Trabalhadores. Claro que dentro do governo federal estão ali o Partido Progressista, o MDB, o PSD, a União Brasil, todos fazem parte desse governo federal que está aí. Então isso nos leva a fazer um novo desenho de como é que a gente se posiciona com relação a isso, porque tem que ter diálogo na esfera federal. E, ao mesmo tempo, em Santa Catarina, nós vivemos uma era de um governo do governador Jorginho, que é um governo mais focado para a direita, quase para a extrema, que tem uma necessidade extrema de ficar colado no bolsonarismo para não deixar acontecer o que aconteceu com o governador Moisés, né, que se afastou e acabou não indo nem para o segundo turno. Então o Jorginho trata de uma outra estratégia, que é não colar em imagens com o governo federal, mas manter aquela linha mais da extrema-direita bolsonarista, que na visão dele é isso que garante a eleição. E isso nos dá margem para fazer uma postura também mais de cobrar do governo do estado algumas posições, né? Do governo não receber ministros, não receber presidente, de ir para Brasília, não querer tirar foto com ninguém do governo federal, que é uma atitude totalmente desproporcional ao cargo que você está ocupando, né? Se você está na frente de um cargo público, você vai ter que dialogar e conversar com quem for. Então, Ivana, qual a nossa postura? Nós continuamos firmes no nosso propósito de defender a nossa região, buscar o que pode para a nossa região, mas, ao mesmo tempo, entendendo que nós precisamos fazer esse contraponto do governo do estado, daquilo que ele está falhando, e, ao mesmo tempo, de trazer as boas notícias do governo federal para cá, ou até de desfazer notícias falsas com relação ao governo federal. Então, é um peso mais de líder de esquerda, mais de líder do Partido dos Trabalhadores em fazer a defesa do governo federal, daquilo que realmente tem de vindo para Santa Catarina e não sendo divulgado, e ao mesmo tempo de cobrar do governo do estado para que ele assuma sua função, seu papel de governador, dialogue com quem for, mas atenda Santa Catarina naquilo que é princípio do estado. O desafio é maior para o senhor, deputado Fabiano, porque o senhor mesmo relata, o senhor detalha aqui, hoje o senhor, podemos considerar aqui, como forma de ilustração, um peixinho no meio dos tubarões, né? Porque, sim, digamos, o senhor é um deputado eleito pela segunda vez, né? Está exercendo seu segundo mandato dentro de um estado que ele é praticamente aí 70%, 80% de direita, né? Na Assembleia Legislativa também tem uma grande representatividade à direita, e o próprio governo do estado, como o senhor bem colocou aí, ele tem se identificado bem mais, não só com a direita, mas a questão do bolsonarismo, que é um caso à parte dentro da direita, né? Como é que o senhor vem trabalhando, né, exercendo sua função na busca de captação de recursos, de visibilidade e até mesmo para atender às demandas não só do seu eleitorado, mas do seu compromisso firmado com as regiões, a exemplo aqui da região oeste do estado? Bom, Celso, aí tem algumas coisas curiosas no que você falou também, né? Porque
Uma pesquisa recente que um partido político fez, não foi o PT, né? Ele mostrou que dos 70% de bolsonaristas que existiam em Santa Catarina, esse número já caiu para 48%, do bolsonarismo. Sim. Né? É diferente da direita, Exato. né? Porque são duas situações diferentes. Isso a gente até pode abordar, assim, no aspecto político nacional. A família Bolsonaro perdeu muito crédito na direita hoje, né? O grande círculo político não quer mais a família Bolsonaro. A direita não quer mais a família Bolsonaro. Eles querem discutir outro nome. Aí vem uma outra situação, porque a disputa nacional, se você pegar a história do nosso país, de todos os presidentes desde 1889, a disputa é mais São Paulo e Rio contra Minas, Goiás e Rio Grande do Sul. É mais do que partido, a disputa nacional é regional. Né? Quem é o presidente de qual estado? E aqui, em Santa Catarina, mesmo eu hoje liderando a oposição ao governador, eu consigo manter com ele e com todo o governo uma boa relação. Porque todo governo ele precisa ter a sua oposição, quem questione, quem cobre, quem mantenha o governo aceso, né? Porque se tudo tá bom, se tudo tá quieto, ninguém reclama de nada, para o governo errar é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, quando tem alguém ali cutucando, pegando no pé, o governo também se mantém ativo, porque ele sabe que, se nós resbalar aqui, vai ter alguém pegando nós no contrapé. Então, é natural que tenha no município, no estado, na União, posição e oposição, desde que você saiba cumprir e fazer o teu papel, né? Ou seja, eu sei o limite até onde eu posso ir. Eu, por ter sempre um perfil mais tranquilo, mais apaziguador, mais ponderado, eu não sou um cara que fico ofendendo o governo, eu fico cobrando posições do que o governo precisa dar de resposta para a sociedade. E isso faz com que eu não perca o respeito com o governo, né? Então eu consigo transitar no governo, eu consigo discutir os temas, eu faço agenda para os prefeitos com os secretários de Estado, a gente resolve, discute os problemas da nossa região, porém numa postura, né, um pouco mais ofensiva na cobrança ao governo do Estado, né? E isso a gente consegue fazer com maturidade. Eu diria que aqui na base, na ponta, nos municípios, a gente briga mais entre amigos, vizinhos e parentes do que a gente lá na esfera estadual, na relação institucional que a gente tem. Entre nós, deputados, nós discutimos o tema, nós debatemos, mas terminou aquilo ali, o respeito volta, né? O diálogo volta, as ponderações voltam. Então, eu continuo nessa busca de recurso, nós continuamos buscando defender os propósitos da região. Entre nós, deputados do Oeste, a gente amadureceu muito, é a bancada que mais funciona, porque a gente pega junto contra o governo do Estado. Na última reunião até eu me impressionei, assim, porque nós chamamos a Celesc para tratar da internet rural e da trifásica, né? A Celesc porque ela precisa liberar os postes no interior para que as empresas passem as fibra óticas, né? Então, porque a Celesc tratar de internet? É justamente porque para você diminuir o custo, não encher de poste e cada empresa colocar postes e aumentar o custo, utiliza o poste da Celesc sem precisar cobrar. Então, e o que foi curioso, a gente tratou de todos esses temas, trifásico, internet e também com o secretário de infraestrutura a questão das rodovias, e aí não fui só eu que fiquei fazendo a cobrança, né? Não, começou o deputado Altair, começou o Sareta, começou a Luciane, o Mauro cobrou algumas coisas, né? Até eu olhei e brinquei e disse, eu já estou contemplado, satisfeito, não preciso fazer cobrança, né? Meus colegas estão tudo aqui batendo e cobrando. Sim. Mas é isso, a gente decidiu pegar em conjunto, independente do partido, todos nós juntos, vamos brigar pelas coisas nossas da região. E isso foi dando resultado, está dando resultado. E isso faz com que a gente ultrapasse essa questão da polarização, da divisão de partidos ou de política, e a gente entenda que ou a gente se une e briga junto pela nossa região, ou a gente vai sempre perder para os outros que vão se unir, vão brigar e vão levar. Bom, a gente percebe que há uma movimentação, já que a gente está falando a nível de Estado ainda, deputado Fabiano, da direita visando 26 aqui no Estado, né? A gente percebe aí, como o senhor bem disse, há toda uma movimentação do atual governo, o Jorginho Melo, se organizando e tentando se manter com o seu eleitorado, né? Com o seu público. E, ao lado também, movimentando esse público, o atual prefeito do município de Chapecó, o João Rodrigues, do PSD, que também já se lançou como pré-candidato
ao governo do Estado. Eu gostaria de saber do senhor como é que está a movimentação da esquerda, porque me parece que tem aí surgido, pelo menos ventilado novamente, o nome de Décio Lima como possível pré-candidato pelo PT, representando a esquerda. E como que o senhor está observando essa movimentação? Outros nomes também, ao natural, estão surgindo. O que o senhor pode destacar para nós neste momento? Bom, Celso, aí tem um detalhe curioso, né? Que se a gente observar, tem a inércia de alguns partidos. A esquerda é natural, ela tem que se organizar, porque como é governo federal, ela tem que ter a sua representatividade aqui no Estado, como de fato ela sempre teve, né? Então, hoje o Décio Lima é o nosso principal nome, porque foi candidato a governador, foi para o segundo turno, né? Hoje comanda o Sebrae, que é uma grande empresa nacional no lado do empreendedorismo. Então, a esquerda precisa se organizar, o Partido dos Trabalhadores se organizar. E isso nós vamos fazer, né? E com as outras forças de esquerda também, que é o PSB, que está mais organizado no litoral, o PCdoB é mais Criciúma, Chapecó, Florianópolis, o PSOL é mais litoral também, né? E o Solidariedade, Partido Verde, esses partidos todos, eles dialogam para estarem junto na eleição do ano que vem. Aonde existe uma outra, que eu falei da inércia partidária, Ivana, porque veja bem, o Jorginho Mello, ao natural, é candidato à reeleição, é governador, né? Sim. E ele tem hoje um adversário na direita, que é a figura do João Rodrigues, que é o nosso prefeito aqui de Chapecó, que está no PSD. O PSD tem todas as condições hoje de disputar a eleição contra o governador Jorginho, porque se você avaliar, eles têm hoje a Assembleia Legislativa, PSD, Júlio Garcia, Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de Criciúma, São José, Balneário Camboriú, Chapecó. Então eles têm grandes prefeituras na mão, ou seja, um eleitorado grande, né, que está sob o comando hoje do PSD, e ele tem a condição de bater de frente. Tem posições aí que ficam... O prefeito de Joinville, que é o Adriano do Partido Novo, é o único prefeito do Novo de Santa Catarina, porém é da maior cidade do nosso estado. Foi aonde deu as eleições para o Luiz Henrique, principalmente a primeira contra o Esperidião Amin, né? A força de Joinville fez diferença no final, no resultado eleitoral. O Adriano, a princípio, era para estar como candidato a vice do João Rodrigues. Agora o Jorginho Mello está aproximando o Adriano com ele, ou seja, está pegando uma grande força política de Joinville, um grande eleitorado, aproximando mais com o governador Jorginho Mello. Mas aí tem uma inércia dos outros partidos. O MDB não está preparando candidato a governador. O MDB está assistindo o jogo para ver para que lado vai. Estão disputando o MDB, né? Uma parte quer ir com o governador Jorginho, uma parte quer ir com o João Rodrigues e uma parte quer lançar a candidatura. O PP também não está se mexendo para disputar o governo do estado. O PP também está na mesma situação. O Esperidião Amin pediu para o governador uma vaga de Senado. O governador não deu garantias. Mas o outro grupo do PP não quer mais que o Esperidião Amin seja o mandatário do partido, e sim querem discutir agora nas eleições internas quem vai comandar o partido e para que lado vai levar o partido, se é mais para João Rodrigues ou se mais para Jorginho Mello. Porém, o PP também não está se preparando para a eleição estadual, ter candidato a governador e nada. Ele está esperando o jogo dos dois. Sim. União Brasil não está lançando candidato a governador, está mais pró-João Rodrigues nesse momento. O PSDB, né, ainda está na dúvida da federação, se ele coliga com o Podemos ou não coliga, se vai virar a federação ou não, e o que é que faz no ano que vem. O que é que eu estou querendo te dizer? Hoje tem 3 pré-candidaturas, né? Jorginho Mello, o João Rodrigues e o Décio Lima. E os outros partidos estão assistindo o jogo. Pergunto para vocês, se lá na frente acontecer alguma coisa da direita se unir, Jorginho e João estiverem na mesma coligação, os outros partidos fazem o quê? Eles não estão se preparando para o cenário. Eles estão todos apostando que vai ter essas 3 forças e eles vão ter que se adequar a uma das 3, né? Mas e se dessas 3 as 2 se unirem ali, ficar só nós para o outro lado para enfrentar todo o grupo? Você entende como pode bagunçar o jogo? Exato. Né? O jogo ele pode mudar. Ele em pode questão de mudar. segundos. O próprio Bolsonaro, ele tem ainda força em Santa Catarina, né? Ele tem uma expressão em Santa Catarina. Ele deu até um pitaco essa semana de que ele gostaria de ver Jorginho, o governador, o João pegando uma vaga para o Senado, né? Claro que alguém foi lá e soprou no ouvido dele para dizer isso, jogar um pouco de lenha na fogueira. Ele jogou a lenha na fogueira. Exatamente. Né? Eu acho que o João, da maneira como ele está desenhando, ele está indo para um brete que ele vai ser difícil ele desistir lá na frente. Exato. Né?
mas que pode acontecer, pode, nós estamos a 1 ano das eleições, né? Tem que ver o que é que vai acontecer no cenário nacional, isso pode mudar um pouco o desenho em Santa Catarina, que aí eu volto a te dizer naquilo que a gente falou no começo da entrevista aqui, a disputa nacional, ela não é tão partidária, ela criou um partidarismo ali justamente pela eleição do Bolsonaro com o Haddad e depois Bolsonaro e Lula, que ela criou uma divisão. Mas se você pegar na estratégia política do que o Kassab está trabalhando por via São Paulo, com o Tarcísio, com o Lula, com o Alckmin, e pegar o que Zema está fazendo, ele e o Caiado, Goiás e Minas, eles estão preparando uma candidatura por eles lá, né? Que eles falam Zema, Caiado e talvez até Gustavo Lima estão colocando no cenário para criar uma confusão maior lá. Do lado de cá, Kassab com Tarcísio discutem com o Lula e com o Alckmin qual que é a melhor estratégia. São Paulo, Brasília, se Tarcísio fica com Kassab em São Paulo, não atrapalham Lula e Alckmin lá em Brasília, ou se algum deles pode compor com Lula lá e abre mão, né? E aí vocês não atrapalham o jogo de São Paulo. Então, essas conversas de bastidores, elas existem. E conforme as coligações se fizerem, pode ser que nacionalmente até o próprio MDB vire vice do Lula, e aí já muda as composições também, né? Claro que eles não impõem no Estado a coligação, mas eles direcionam uma nova postura do Partido Nacional que respinga nos estados nisso também. Então, eu te diria que ainda é um jogo aberto de Santa Catarina em função do jogo aberto que ainda está a nível nacional, né? Isso. A nível nacional, deputado, a gente vem acompanhando aí, pelo menos nos últimos meses, né, alguns institutos de pesquisa sinalizando, apresentando uma baixa na popularidade do presidente Lula. As pesquisas estão mostrando de que está crescendo a rejeição por parte do eleitorado até o presente momento. Obviamente que o governo vem se movimentando para melhorar essa imagem do atual presidente, visando o 26. Eu gostaria de ouvir do senhor, como é que o senhor observa a questão do nome Lula, o líder maior do Partido dos Trabalhadores, para a busca de uma reeleição? Tirando Lula, quem que se encaixaria? E como o senhor bem disse aí, essa possibilidade de aproximação com outros partidos e se realmente o PT ele virá mais fortalecido ainda no pleito do ano que vem. Bom, Celso, o mundo político ainda vê o Lula como o principal candidato à presidência da República, como o nome mais forte à presidência, né? É que se o Lula é candidato é um cenário, se o Lula não é candidato é outro cenário. Então isso é bem claro assim no círculo político. O governo já identificou que tem uma grande falha de comunicação, que o governo precisa acertar, porque tu enfrentar a massa que a extrema-direita cria, principalmente em fake news, em robôs que disparam mensagens o dia inteiro alimentando na cabeça das pessoas, está muito difícil fazer esse contraponto, mas o governo já entendeu que tem que melhorar a linha da comunicação. Eu vou pegar um exemplo para você aqui. O Pix, lembra a história do Pix? O Pix é fiscalizado, desde que foi criado, a partir de R$ 2.500. Ele é fiscalizado a partir de R$ 2.500. O governo, e aí foi uma falha de comunicação, o governo anunciou que passaria a fazer a fiscalização do Pix a partir de R$ 5.000, certo? O Nicolas Ferreira e mais alguns fizeram aqueles vídeos dizendo que o governo estava querendo fiscalizar o povo, fiscalizar o pobre, não sei o quê, veio a imprensa junto, veio a massa, tudo, e o governo ficou naquela, então não vamos mais fazer isso. Aí o governo fez o quê? Recuou e disse, então tá, nós não vamos mais fiscalizar a partir de 5.000, vamos manter a regra como tá. Como tá a regra? 2.500. Ou seja, o povo não entendeu que o governo estava fazendo uma coisa que era boa para ele, que era aumentar a fiscalização de 2.500 para partir de 5.000. Mas em função daquela força da massa da comunicação atravessada que eles fizeram, eles conseguiram ter resultados. Então o governo já entendeu que ele vai precisar melhorar a comunicação dele. Por quê? O Brasil era a 12ª economia do mundo, está caindo para a 7ª agora. Né? O Bolsonaro queria vender a Embraer. O Lula, nessa semana, fechou os negócios com o Japão da venda de jatos de 10 bilhões. Né? Que a Embraer vai produzir jatos para o Japão agora. Então, o resultado econômico do Brasil, ele só melhorou. A estabilidade melhorou. Mas o que o povo quer? Né?
que é a conversa assim, precisamos baixar o preço da comida, baixar o preço do juro, baixar a inflação, o povo imagina que com Lula tudo tem que melhorar de uma vez por todas e já. E tudo é um processo que ele precisa acontecer na economia. Então eu te diria que hoje a rejeição ao governo, os índices de baixa de popularidade é justamente porque o governo não está conseguindo acertar a comunicação de mostrar o que ele está fazendo comparado ao que era antes o governo passado, que não acertou em nada a economia do país, né? Deputado, agora sendo bem prático aqui, indo direto ao ponto, que o nosso bate-papo é esse. O senhor fala que o principal erro do governo Lula seria a falha de comunicação em virtude de distorções e fake news que são propaladas por aí. Mas vamos lá. A informação de que a rejeição do governo vem pautado muito em base na economia, que está sendo mal aplicada. Como, por exemplo, se nós utilizarmos o café que nós estamos bebendo hoje, ele aumentou de preço. Não seria uma falha na comunicação da economia e da gestão pública ou da comunicação mesmo? Porque me traz um contrassenso, porque sabemos que há um equívoco, né? Como é que só é comunicação se está tudo aumentando? E é isso que o povo busca muito saber. Eu estou falando aqui pelo povo que me escuta e eles falam, não, peraí, eu vou no mercado, está mais caro. Sim. Tem algo errado. E eu não posso basear isso na culpa de um governo anterior. Eu tenho que me basear aqui no que eu estou fazendo aqui, nesse momento, né? Sim. Como que a gente traz isso, e nesse contexto, deputado, para que a população compreenda? Porque o senhor fala que é uma falha de comunicação, que a rejeição é só uma comunicação. O governo não está sabendo se comunicar. Não seria mais das atitudes? Tá, vamos lá. Por que o café e o ovo aumentaram o preço? Entendeu? Não é o governo que põe preço no alimento. O governo lança, que é o que o governo fez agora, a isenção de impostos que os estados não estão querendo aceitar, os alimentos da cesta básica, para você conseguir, tirando os impostos, você tira um pouco o custo, você barateia um pouco o preço. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos? A gripe aviária lá fez com que eles matassem milhões de galinhas e eles diminuíssem a produção de ovos nos Estados Unidos. O que eles passaram a fazer? Comprar ovos do Brasil. O produtor brasileiro, ao invés dele vender aquele ovo a 40, 50 centavos no mercado, que ele chega a R$1 na gôndola, ele está vendendo a R$1 para os Estados Unidos, ele está ganhando o dobro vendendo para os Estados Unidos. Então ele aumentou a exportação de ovos para os Estados Unidos e automaticamente diminui a oferta de ovos nas prateleiras e faz com que o preço aumente. A mesma coisa é o café. Você lembra da história da família Faria Lima? Eles compraram toneladas e toneladas e toneladas de café e guardaram esse café nos galpões deles para justamente a falta de café no mercado fazer o preço subir. Só que teve ladrões que foram lá e roubaram a safra deles, a produção dos galpões, né? E agora eles não estão conseguindo encontrar isso. Então, além disso, e eu fui aprender ao longo desses últimos períodos também, porque tem o café arábico, tem o café conilon, tem as várias formulações dos cafés, as qualidades de café. E a safra que afetou nos outros países o café fez com que a exportação brasileira de café também aumentasse, e que, consequentemente, fez com que o nosso preço do café aumentasse, porque diminui a oferta dentro do país. Quando a gente fala, às vezes, do preço do milho, do preço da soja, não é governo. Isso não era Bolsonaro, não era Fernando Henrique, não era Lula, não era Dilma e não é Lula agora que põe o preço no produto, no alimento. E aí está a falha da comunicação, entendeu? Porque na cabeça do povo, aumentou o café, a culpa é do Lula. Aumentou o milho, a culpa é do Lula. Aumentou a soja, a culpa é do Lula. Não. Nós estamos falando de uma questão de mercado, de oferta e de procura. Mas e a carga tributária, deputado? Mas aí é que está. O governo federal anunciou a isenção do imposto, tirou o imposto. O governador Jorginho Melo anunciou que tiraria o ICMS dos produtos da cesta básica. No entanto, ele não mandou o projeto ainda para a Assembleia Legislativa para tirar esse imposto. Ele anunciou, mas ele não enviou. Era para ter enviado semana passada, não enviou. Era para ter enviado essa semana, não enviou. Então, se o governo federal tira um imposto, se o governo do estado tira um imposto, você consegue reduzir consideravelmente, no mínimo 30% você está reduzindo, porque o ICMS é 27%, mais o imposto federal, você está tirando pelo menos 30% do valor do produto. Só que o governo federal mandou o projeto para o Congresso ainda não aprovou. Os estados estão se negando a mandar o projeto. Você lembra do combustível, no tempo do Bolsonaro, que o combustível chegou a 8,20 a gasolina?
Os estados, ligeiramente, fizeram um projeto de lei, tiraram o ICMS do combustível para fazer segurar um pouco o preço. Foi culpa do Bolsonaro? Não, era culpa do mercado internacional, que elevou o preço do combustível, porque o preço do petróleo do barril foi lá em cima. Aí tem uma falha de governo, porque no período do Bolsonaro ele fechou as refinarias brasileiras e nós passamos a refinar o petróleo todo lá fora e comprar o combustível. Se nós tivéssemos mantido as refinarias abertas no Brasil, a gente conseguiria ter um controle maior sobre o combustível. Mas, enfim, como é um preço dolarizado, não tem o que fazer. O dos alimentos é oferta e é procura. Como aumentou o preço dos alimentos, o governo federal fez a parte dele, vamos tirar o imposto. Os estaduais não tiraram o ICMS sobre os alimentos. Então, se o governo do estado tirar e o Congresso aprovar, tirar o imposto federal dos alimentos, ele vai conseguir segurar o preço deles. Tá vendo a comunicação, como ela vai... E estamos aqui nesse momento aqui, deputado, e a gente sabe que a sua atuação é estadual, mas Sim. as pautas federais, elas são muito importantes. Sim, E eu falo mexem isso com porque todos, né? mexem com todos e a população quer saber. Porque falávamos anteriormente, o senhor bem colocou o cenário estadual já para o ano de 2026. É muito importante, inclusive, que a população acompanhe. Até convido todo mundo que está ouvindo pela 90.3 a acessar o nosso canal no YouTube, compartilhar essa live e, principalmente, se inscrever no nosso canal. Sabe o que acontece quando se inscreve no nosso canal? Aumenta o número e aumenta a chance do próprio YouTube entregar para mais pessoas. Então faz esse favor para a gente, se inscreve no nosso canal, já compartilha. Se você é de direita, de esquerda, escreve aqui o que você está achando do deputado, do que ele está colocando. É muito importante, porque deputado, depois a gente encaminha a pergunta aí para você. Vai. Porque essa pauta, deputado, e a gente faz essa menção do cenário nacional, porque é o que está pegando o cidadão mesmo, né? Sim. As pessoas, até mesmo virou um certo meme, a fala do presidente. Poxa, o café tá caro. Se tá caro, não compra. E pega o cidadão brasileiro no seu âmago, porque quando vai no mercado, que a 100% das pessoas que elas sentem isso, elas falam, pô, não tá legal. E aí, se entende, porque não é só falha da comunicação, entende? As pessoas querem saber um pouco mais do que está acontecendo. Uhum. Não tirando desse cenário, e daqui a pouco a gente pode até entrar para esse cenário 2026 já pensando na eleição nacional, né? Fora do contexto do Estado, também nós queremos saber do senhor como é que o PT nacionalmente se articula, que é muito importante para a gente saber. A gente sabe que está tendo essa oposição muito grande, né? E como é que está a relação entre o governo federal e Santa Catarina? Santa Catarina nunca recebeu tanto dinheiro do governo federal como vem recebendo agora. Vou pegar um exemplo para você, somente nas rodovias. 2021 foram 360 milhões investidos nas rodovias federais de Santa Catarina. 2022, 364 milhões. Né? Se nós pegar 2023, no primeiro ano do Lula, foi 1 bilhão. 2024, 1 bilhão e 100. Né? E agora, para 2025, o governo tem de projeto, né? Porque não adianta mandar dinheiro se não tem projeto pronto. O DENIT de Santa Catarina apresentou 680 milhões que precisam ser executados esse ano. Que aí está a conclusão da 163, a conclusão da 282, a conclusão do projeto da duplicação da 282, que o projeto... Tudo para pavimentação asfáltica? Tudo. O projeto está em andamento, com exceção da 163, que tem os viadutos lá, que são tudo concreto, né? O trevo de Guaraciaba, o trevo de Guarujá. A conclusão da 470. Então, são os projetos, a 280, né? Então, esses projetos federais, eles continuam recebendo 3, 4 vezes mais recursos do que nós tínhamos antes. Sem considerar que 2022 as obras federais de rodovias em Santa Catarina só aconteceram porque a Assembleia Legislativa e o governo do estado disponibilizaram 400 milhões de reais que foi repassado do governo do estado e da Assembleia para o DENIT nacional poder tocar as obras aqui de Santa Catarina. Que aí o governo Bolsonaro não tinha colocado orçamento para Santa Catarina. Não ia ter investimento em Santa Catarina se não fosse o governo do estado e a Assembleia aportar 400 milhões, que foi o que foi executado da 163. Né? Aonde tem ainda obras para acontecer? O trecho Maravilha São Miguel do Oeste e o trecho aqui do trevo de Cunhaporã até a divisa com o Rio Grande do Sul, que estava dependendo da aprovação do orçamento do Congresso,
que curiosamente você aprova o orçamento do governo, seja a Prefeitura de Maravilha, o governo do Estado, o governo federal, na última semana de sessões legislativas, normalmente ali naquela semana de 15 a 20 de dezembro, é que você aprova o orçamento do Executivo para o ano seguinte. Isso acontece aqui em Maravilha, acontece com nós no governo do Estado, nós aprovamos dia 20 de dezembro, acho que foi 20 de dezembro, o orçamento do Estado para 2025 para o governo iniciar janeiro trabalhando. Sabe quando o Congresso Nacional aprovou o orçamento federal? Semana passada. Metade do mês de março, ou seja, janeiro, fevereiro e metade de março, o governo não teve orçamento para trabalhar. Automaticamente ele não pode dar as ordens de serviço, não pode executar as melhorias porque ele não está com o orçamento aberto ainda. Então agora que nós vamos ver começar o trecho Maravilha-São Miguel, vamos ver começar o trecho de Cunhaporã até a divisa com o Rio Grande do Sul, porque o DENIT estava com o contrato pronto, esperando a aprovação do orçamento para assinar e dar ordem de serviço. Sem contar que aqui nós tivemos ao longo dos anos ações judiciais das empresas nos processos licitatórios e tudo mais. Mas então, o governo está aplicando em Santa Catarina. Se nós pegar o programa de cirurgias do governo do estado, ele só aconteceu porque o governo federal aportou 80 milhões. E aí a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça aportaram mais 40 milhões e o governo do estado mais 40. Então você veja que o programa de cirurgia só aconteceu porque quem bancou ele foi o governo federal. Se nós pegar agora, alguns dias atrás, o governo do estado entregou 19 ambulâncias do SAMU. As ambulâncias vieram do PAC, do governo federal. Então, os investimentos que estão acontecendo em Santa Catarina hoje é justamente porque o governo federal está dando o aporte. Das obras das rodovias estaduais, das SCs, tem 600 milhões do BNDES, que foi liberado pelo governo federal como fiador do governo do estado para pegar esse dinheiro e aplicar nas obras. E olha que o governo do estado está com quase 14 bilhões em caixa. Que eu acho um erro do governador, né? Porque dinheiro em caixa não é lucro para um executivo, né? O lucro é o que você aplica de melhoria para a sociedade, no teu estado, né? Que é o que você faz de melhorias. Então não adianta ter esse dinheiro todo em caixa, o povo passando necessidade e o governo do estado indo buscar dinheiro no BNDES para fazer as suas obras. Então, se você for olhar a fundo, hoje nós estamos tendo obra em Santa Catarina porque o Lula está aportando recursos. Mas o senhor acha que a gente vive o melhor dos mundos nesse momento? Santa Catarina ou o Brasil? Tudo, geral. O Brasil nós conseguimos melhorar. Nós melhoramos a posição do ranking mundial, a nossa economia se estabilizou, nós éramos a 12ª economia em 2022. Nós pulamos para 9, para 8 e agora a meta do Brasil até o ano que vem chegar na 7ª economia do mundo. É sinal que os investimentos estão sendo feitos, né? Você lembra que em 2021 e 2022 a Ford foi embora, a Chevrolet foi embora, agora só a Toyota já anunciou 12 bilhões de investimento no Brasil, né? Ou seja, o investimento está voltando para o Brasil, né? O investidor internacional está voltando a acreditar e confiar no Brasil. A economia está começando a dar sinais. O Banco Central, e aí nós temos que entender também, o Banco Central é formado por um conselho de grandes banqueiros, né? Mas o que é que eles fizeram? Eles tinham estipulado até agora esse mês a Selic aumentar 1%. Agora eles já estão começando, para o próximo mês deve cair para meio e zerar, e aí começa a decair, né? Porque eles também, o governo federal não vai fazer loucura de dizer, não, vamos tirar 2 ou 3% do juro agora de uma hora para outra. Aí você está cometendo uma irresponsabilidade, né? O governo, diante do cenário internacional, das loucuras do Trump, que começou a taxar tudo que é país, criou uma instabilidade no mundo. Os países se redesenharam, estão começando a fazer mais negócios entre si, e os analistas internacionais estão dizendo que os Estados Unidos podem entrar numa recessão sem tamanho por conta dessa atitude, porque o que o mundo está fazendo? Vamos se redesenhar aqui, vamos começar a vender mais entre nós e menos lá com eles. E isso criou uma instabilidade que o cenário econômico fez com que todos os países dessem uma brecada na sua economia, né? E nesse redesenho não tem como tu fazer loucura de não, vamos pegar e vamos tirar agora o juro de uma hora para outra. Não, vamos estabilizar aqui, vamos baixar com calma para o país ter solidez, né? Nós tínhamos gasto quase todas as reservas internacionais até 2022. Agora o Brasil voltou a ter reservas internacionais, que essa é a segurança de mercado que precisa. Agora a gente precisa entender a disputa, né? Quando o Haddad e o Lula mandaram para o Congresso o projeto de lei
para isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, você tem que dar a fonte de onde você vai tirar. Né? Todo o benefício que eu concedo, eu tenho que mostrar de onde eu vou tirar a diferença. E como nós temos no Brasil 140 mil, e aí as pessoas se confundem porque elas acham que tem um carro e uma casa, eles são super ricos, né? Nós temos 140 mil pessoas que estão na casa do bilhão e não pagam imposto. O governo está dizendo, ó, nós vamos cobrar um pouquinho mais dos super ricos para compensar o povo. Como não paga imposto? Se você comprar um avião, você não paga imposto sobre o avião. O teu jet ski, você não paga imposto no jet ski. Se você comprar uma lancha, você não paga imposto sobre a lancha. Você entendeu? Você paga na moto. Você paga no teu carro. Mas nesses super itens, ele não tem imposto agregado sobre isso. E o governo... Paga o imposto, mas aí não seria um imposto agregado, não, seria um plus. Se você conversar com a dona da Magazine Luiza, que é uma das bilionárias, ela concorda no pagar imposto, porque ela também não acha justo ela não pagar a mesma proporção que o povo paga. Você pagar 20% do imposto, eles pagam 6%, entendeu? Tá, mas não seria sobretaxar o que está financiando, porque aí vamos proporcionalmente avaliando. É taxar aquilo que ainda não tem taxa. Tá. É você cobrar imposto daquilo que ainda não existe imposto, entendeu? Porque as coisas grandes, elas não têm imposto agregado sobre elas, só tem as coisas pequenas. E é aí que o governo está dizendo, ó, tem de onde tirar. É só nós cobrar um pouco de imposto daquelas coisas grandes que não tem imposto hoje. Não é o sobretaxar aquilo que você já paga. Não, é cobrar daquilo que você ainda não paga. Entendeu? Ali você consegue equilibrar. Mas aí, isso cria uma disputa de cenários. Por quê? Porque o tal do mercado não reage bem. Mas quem é o mercado? O mercado são os grandes banqueiros. Porque o banco precisa de giro de dinheiro. Esse giro do ICMS, do imposto de renda, para o banco é ótimo. Mas se você considerar que R$5.000 vai te dar no final do ano 4.800 a mais no teu salário, para quem é assalariado faz diferença esse valor, né? Mas é a tal da luta de classes que se tem. Por quê? Porque o cara da van, por exemplo, ele não quer abrir mão. Ele fatura 10 bi, ele não quer abrir mão de nada do que ele tem. E não importa que quem ganha um salário e meio pague imposto. Ele quer saber do dele, que foi uma vez uma declaração que ele fez. Não me interessa os outros, quero saber do meu. Né? Já a dona da Magazine Luiza diz, não, eu concordo que eu não pago aquilo que poderia estar pagando muito mais e compensando quem não tem. Por quê? Ela faz a leitura de que esses 4.800 que o trabalhador vai ter a mais, que ele não vai pagar imposto, ele vai comprar alguma coisa de utensílio, né? Vai comprar uma batedeira, um liquidificador a mais, vai comprar comida a mais, uma roupa para os filhos. Então, essa disputa, muitas vezes, na versão, é do que eu perco e do que tu ganha. Né? Eu não quero que você ganhe porque eu não quero perder. Então, mas o governo, toda vez que ele concede um benefício, ele tem que mostrar de onde ele vai recuperar isso. Uhum. E aí o Congresso não quer votar justamente porque o Congresso não quer. A maioria dos deputados lá não querem cobrar ou sobretaxar aqueles que bancam a campanha deles. Entendeu? Então, não, eu vou beneficiar o cara que banca a minha campanha. Não vou beneficiar o povo, vou beneficiar quem me banca. Aí é que está a grande disputa. Que é o que a gente faz a disputa não. Que é o que a gente tenta falar muitas vezes do agro, né? Porque se embutiu na cabeça do agricultor que todo agricultor é agro. Certo? Porém, o governo lança todo ano 480 bilhões do Plano Safra para o agro e 75 bilhões para a agricultura familiar. 80% dos agricultores são familiares, 20% são agro. 20% acessa 460 bilhões. E os 80% de agricultor familiar, eles acessam somente os 20%, que é os 75 bilhões do Plano Safra Agricultura Familiar. Só que eu visto uma camisa do agro, eu vou no banco, quando o banco olha e vê que eu tenho a movimentação abaixo de R$500 mil, eu vou enquadrar esse agricultor no quê? No programa da agricultura familiar, não no programa do agro. Então, você vai analisar que 80% da produção brasileira ela está na mão de apenas os 80% de agricultor familiar, certo? 80% da produção é feita por 80% dos que são os agricultores familiares. 20% da produção ela é gerada por 20% do agro. 20% dos produtores que são agros. No entanto, os valores se invertem no investimento do governo. 80% do valor vai para os grandes produtores, que representa 20% da produção, enquanto que
20% do valor vai para os 80% de produtores, que são os agricultores familiares. Mas eles são induzidos a todos eles dizer que são agro. Mas quando ele chega no banco, ele não é agro. O banco vai olhar quanto ele fatura e produz no ano, deu abaixo de 500 mil, você vai lá na cota da agricultura familiar. E isso sobra mais dinheiro para os grandes produtores. Mas é meio que lógico, deputado. Aí eu sou obrigada a discordar, porque aí é a capacidade produtiva. Eu produzo mais, eu Sim. preciso de mais dinheiro, porque o meu custo é maior. Não seria essa a lógica que mas deveria você- se aplicar? Porque, Você por exemplo, faz parte de eu 20% dos produtores Certo, e mas- de 20% da produção. Por que Isso- que tu tem que levar 80% do valor? não é 80%, deputado. Vamos lá. Se o banco tem, eu preciso entender, Sim. até mesmo porque a gente precisa esclarecer isso para o Sim. público, principalmente porque nós temos um público muito grande da agricultura familiar. Sim. E é importante fazer esse contraponto, porque aí vamos avaliar e até mesmo para a gente entender. Sim. Por exemplo, eu sou um grande produtor, por exemplo. Eu vou precisar de mais, porque minha capacidade Sim. produtiva é maior, eu vou entregar mais Sim. para a população de produção. E aí vem o pequeno, que produz, tem a capacidade produtiva dele X, menos X ali, ele vai precisar de menos. Sim. Não é uma lógica o banco fornecer o suficiente para a produção dele pelo que ele vai entregar? Sim. Se essa é, não Porque, seria? é porque você está somando 1 e 1. Você está somando um produtor de 2.000 hectares com um produtor de 20 hectares. É lógico que o produtor de 2.000 hectares vai precisar de mais do que o produtor de Isso. 20 hectares. Ponto. Mas você está falando, vamos pegar 100 mil produtores. 20 mil são grandes, 80 mil são pequenos. Esses 20 mil produzem 20%. Os 80 mil produzem 80%. Certo? Quando eu vou distribuir o dinheiro do governo do Plano Safra, eu estou pegando 100 milhões e dando para 80 milhões para 20 mil. E estou dando 20 milhões para 80 mil. Eu estou invertendo os valores. Se eu pegar e fizer uma proporção de 80 milhões, né, que é o valor, eu não preciso trabalhar 80-20. Mas eu posso trabalhar um valor um pouco mais justo. Digamos que do Plano Safra, ao invés de você ter 460 bi para os grandes produtores, eu vou trabalhar eles com 400 bi. E de 80 eu vou levar para 180 para os pequenos produtores. Eu já estou ajudando muito mais o pequeno produtor. Porque nesse cálculo que você faz, você está colocando lá R$1.000 por hectare, certo? Se o cara é grande, se o cara é pequeno, R$1.000 por hectare. Claro, o cara de 2.000 hectares vai ganhar um Mas valor. é a pressão mesmo para todos? Mas aí é que está. Que o cara que tem 2.000 hectares, ele vai ganhar do governo 10 mil por hectare. Pelo valor que ele tem disponível. E o cara que é pequeno, ele vai ganhar R$50 por hectare. Porque ele tem que dividir um menor valor para muita gente. Enquanto aqui é pouca gente dividindo muito valor. Mas partindo do pressuposto que o governo entregaria esse valor. Na verdade, só entrega se a pessoa... Entrega não, a pessoa precisa fazer um projeto. Sim, ele tem que se solicitar, enquadrar. enfim. Ele tem que... E como o senhor estava falando no início lá, 80% nem sabe disso, então acaba nem utilizando, então acaba ficando lá o valor, basicamente, né? Não, porque o pequeno agricultor, como é muita gente que é pequeno agricultor, o dinheiro do Plano Safra Agricultura Familiar, ele se vai logo. Ele não consegue atender a todos os agricultores. Porque é muita gente para pouco dinheiro. Então ele não consegue chegar a 100% dos agricultores familiares. No entanto, os poucos grandes produtores que tem no Brasil, eles têm dinheiro sobrando para tudo que eles quiserem. Ai, deputado. Aí eu não sei se é bem assim que funciona, né? Porque a gente sabe que existe Mas um choro coletivo aí, deputado. É essa a realidade. Qual é a outra briga que o governo tem com o grande setor do agro? A nossa soja vai toda para fora. Vai toda para fora. E ela volta, a gente compra o leite de soja nas caixinhas, você compra o farelo de soja, você compra todos os derivados, que vem tudo de fora. O que o governo está dizendo para o grande produtor de soja? Venda 90% da tua produção para fora, mas vamos pegar pelo menos 10%. E vamos começar a processar isso aqui dentro do Brasil. Vamos começar a criar empresas para processar isso dentro do Brasil, que é o que está sendo feito com a cana-de-açúcar agora. A cana está tendo mais incentivo para se criar empresa dentro do Brasil e não levar toda a matéria-prima para fora e nós comprar todo o produto pronto. Importante. Bom,
Já quase que nos encaminhando aqui à reta final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, né? Até para que a gente siga adiante aqui. Deputado, eu tenho um questionamento a fazer, eu acho que é muito importante, até para que a gente possa ilustrar também essa nossa entrevista, é com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, que acabou tornando réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe de Estado, ou seja, tentativa de golpe lá no dia 8 de janeiro. Como é que o senhor vem acompanhando aí essa decisão por parte do Supremo, né? Essa possibilidade do ex-presidente ser preso ou não, né? E essa possibilidade ou não de ele estar fora das eleições do ano que vem, praticamente é dado como certo aí. Como é que vocês vêm acompanhando isso? Pode melhorar? O senhor falava da questão de comunicação e tudo mais, para melhorar a imagem do atual presidente, Sim. do atual governo, né? Essa questão do Bolsonaro pode ser um plus para melhorar a questão aí da popularidade, dar um up para a eleição de Lula ano que vem, claro, caso ele se confirme como candidato à reeleição? Olha, Celso, eu vou começar fazendo a primeira provocação. O melhor candidato para o Lula é o Bolsonaro, para ele enfrentar. Isso é tido no mundo político pelo fato da direita não querer mais a família Bolsonaro. Para o Lula, o melhor candidato para ele enfrentar hoje seria o Bolsonaro, porque boa parte da direita iria votar com o Lula. Esse é o primeiro ponto. O segundo, da questão do que o Bolsonaro está respondendo, judicialmente, nós precisamos entender uma coisa. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele começou a tramar, ele e os generais, dentro do Palácio do Planalto, nos computadores do governo federal, todo um projeto de trama ali que tinha, que ele, inclusive, revisou, mandou imprimir de novo, mandou reimprimir, todo o plano que eles tinham feito do que eles iriam argumentar para dar o golpe no país. A primeira grande ação que eles tiveram foi no momento da diplomação do Lula. A inteligência do Supremo Tribunal Federal conseguiu pegar a estratégia que eles estavam tendo de ataques ao Supremo na diplomação. E foi por isso que eles anteciparam em alguns dias a diplomação. Mesmo assim, queimaram dezenas de ônibus em Brasília, fecharam ruas, quebraram um monte de lojas, de coisa em Brasília para tentar não permitir a diplomação do presidente. O segundo ato foi no dia, se não me engano, no dia 16 de dezembro, quando eles planejaram matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que inclusive os atiradores estavam posicionados para matar os três, e um dos generais abortou a missão 2 horas antes dela acontecer, porque o Supremo Tribunal de Justiça encerrou uma sessão antes do prazo. E aí o Alexandre saiu do tribunal antes do horário e o atirador não estava pronto ainda. Ele estava no local, mas eles não tinham preparado ainda como é que iria acontecer lá no local onde o assassinato ia acontecer. Veja bem a gravidade desse segundo caso. O terceiro caso, no dia 24 de dezembro, eles haviam colocado bomba numa carreta de combustível para explodir o aeroporto de Brasília. Eles explodiriam a rodoviária, eles fechariam todas as ruas e causariam um caos, que aí o plano se efetivaria, que o Bolsonaro ia decretar intervenção militar e iria evitar que o Lula tomasse posse. Ele faria mais ou menos uma Venezuela no Brasil. Segunda provocação que eu estou te dizendo. Ele ia assumir o poder no Brasil e não entregaria mais, porque ele não faria mais eleição. Foi isso que aconteceu na ditadura. Se você pegar e ler a história, foi exatamente o que eles fizeram em 74, quando iria começar o processo de democratização no país, com eleições, e um general criou isso foi no tempo do Getúlio, criou uma carta dizendo que o comunismo estava se armando e por isso não poderia ter eleições, e o Getúlio Vargas evitou a eleição e ficou mais um período no poder. Em 74 eles fizeram a mesma coisa. Disseram que estava acontecendo uma reação do comunismo armado no Brasil e que por isso não poderia ter eleições naquele momento, e eles foram empurrando o processo até 79. Né? E a mesma coisa aconteceria agora. No caos criado lá em dezembro,
o Bolsonaro decretaria a intervenção militar, e aí é que estava impresso aquele plano, todos os argumentos que ele iria utilizar para não deixar acontecer a posse. E depois, no 8 de janeiro, que daí foi explícito, né, que mesmo com toda a segurança, com tudo fechado, colocar o povo para invadir, para quebrar tudo, para tentar criar mais uma vez o caos, só que daí desta vez eles não conseguiram porque as forças de segurança já tinham entendido que o golpe não poderia acontecer e a grande maioria dos generais já estavam contra o golpe acontecer e não efetivaram, né, com que ele acontecesse. Então, toda a trama do que foi feito, imagine se o Lula tivesse planejado tudo isso que eu te falei, o que é que estariam fazendo hoje, né? Estariam pedindo prisão perpétua e de preferência a câmara de gás para todos, né? Então, assim, ficou muito comprovado uma trama que aconteceu, alimentado pelo Eduardo e pela ex-primeira-dama, para que o Bolsonaro realmente criasse a intervenção. E isso com generais, né, e criou pela primeira vez na história uma grande divisão dentro das Forças Armadas, porque generais que não compactuavam com esse ato foram afastados no período do Bolsonaro para que aqueles que concordassem assumissem o poder. E o Exército não aceitou. O Exército não aceitou compactuar com isso e foi o que segurou as Forças Armadas. Então, ficou um plano muito evidente do que eles estavam tentando fazer no país. E você simplesmente agora passar panos quentes e dizer, não, tá tudo certo, deixa assim que tá tudo bem. Imagine que isso alimenta para frente para outras coisas que possam acontecer de errado nesse país. Então, a justiça ela tem que funcionar. Ok. Eu quero continuar conversando aqui, porque tenho muitas perguntas. Enquanto o senhor estava falando assim, eu queria fazer perguntas e fiquei acompanhando o seu raciocínio aqui, mas o relógio está correndo aqui. Exatamente. A gente precisa encerrar. A gente se empolga e vai, né? Eu juro que eu queria ficar nesse bate-papo aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostariam muito aqui, deputado. E olha... Já fica o convite, né, para que o deputado retorne aí em outra oportunidade para seguirmos esse bom debate que é importante, né? Porque, deputado, como eu disse no início do programa, o senhor é o primeiro deputado de esquerda que vem aqui contrapor conosco e é extremamente salutar esse bate-papo. A gente coloca esses pensamentos, enfim, o que a população traz, o que está acontecendo, e para nós é uma satisfação recebê-lo aqui, tá? Gostaria muito de continuar o bate-papo, mas infelizmente a gente precisa encerrar, né, Celso? Estava ótimo, agradecer a sua participação aqui. Antes de passar os microfones para suas considerações finais, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Nova Era Construtora, Up Odontologia Especializada, a Foco Energia Solar e também o Estúdio Conecta Pro. Celso, eu estou muito feliz em dividir a bancada com você, receber o deputado Fabiano da Luz aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo até Maravilha aqui. E, deputado, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem para os catarinenses, para quem está nos acompanhando, para o pessoal de Maravilha e também para o pessoal da 90.3. Obrigado a vocês também por esta oportunidade de a gente poder debater alguns temas, de trazer uma visão um pouco diferente, né? E mostrar os dois lados, né? Ou a forma que cada um pensa. Eu acho que a democracia se faz desse jeito, né? Quando a gente consegue divergir, mas se respeitar, né? nas divisões, nas visões. E, claro, que todos nós lutamos sempre para que o melhor aconteça, seja no nosso município, na nossa região, no nosso estado e no país. Tu quer ver as coisas acontecerem da melhor forma, né? E a gente está aqui sempre lutando e defendendo a nossa região, e eu estou à disposição de vocês, quando chamarem, vamos para mais um round. Perfeito. Deputado, forte abraço. Nós finalizamos aqui mais uma edição do nosso Direto ao Ponto, edição deste sábado, hoje dia 5 de abril de 2025. Forte abraço, Ivana. Forte abraço, Celso, deputado. Muito obrigada a você. Um excelente final de semana. Até mais. Abraço, deputado. Abraço, público. Até.